Você mencionou também, né, das suas viagens para Amsterdã, Bélgica esse ano também. Conta um Sim. pouco mais sobre essa experiência, qual a importância dessas missões e o que que você viu por lá? Rézia, primeiro, assim, de onde eu vim de uma família muito bem estruturada. Minha mãe, funcionária pública, a gente nunca passou dificuldades, nunca tivemos nada em excesso. Lá em casa era 2 calça jeans e falava assim, ó, se vire para durar o ano todo, viu? E é um sapato para sair, um sapato para escola. Se rasgar o da escola, você vai com ele rasgado, viu? Então, lá em casa minha mãe sempre, o fato de ter criado eu e minha irmã sozinha, sem meu pai, minha mãe sempre foi muito crua. Nunca romantizou a vida. Mãe nunca romantizou a vida pra gente. Apesar de ser uma mãe extremamente carinhosa e calorosa, mas mãe nunca romantizou a vida pra gente. Então, a gente sempre viveu numa condição de nunca faltar, não desse negócio de que passei fome, nunca passei fome, nunca teve fartura, mas sempre foi muito tranquilo lá em casa. Então, desse lugar de onde eu vim, de uma mãe que criou a minha irmã sozinha, eu nunca imaginei que um dia, primeiro, eu fosse conhecer um governador. Eu nem sabia o que era um deputado. Eu vi um candidato a governador uma vez na casa de minha avó, em Uruçuca, Valdir Pires, ali então candidato a governador. Minha avó sempre foi de esquerda, e ele foi durante uns 3 vezes lá, almoçou, jantou, meu avô e minha avó receberam, mas minha avó sempre foi a política lá dentro da casa, uma família matrilinear, né, de Dona Hilda. Então a gente via muito distante essa política, a gente mal via um vereador aqui, né? Então Jerônimo, pela sua generosidade, e acreditou no jovem, né? Eu me considero jovem ainda, eu estou pintando o cabelo aqui de branco, e ele me deu, nesses últimos 3 anos e 3 meses, essa honra de capitanear, de liderar esse processo também das missões internacionais. Então, todas as missões internacionais da agricultura familiar, eu participei de mais de 90% delas. E sempre levando filhos e filhas de agricultores, técnicos e técnicas. Mariana participou de algumas. E de oportunizar também para esses meninos, essas meninas, do que a gente chamou Missões Bahiaté. E a gente levou eles, a gente sempre no evento, Rézia, 5 dias antes a gente chegava e fazia visitas à agroindústria de lá, a criações de lá, criação de ovelha, criação de cabra, de fábrica de processamento de geleias, de cervejas, até para eles terem um parâmetro. E em 99% dos casos a gente viu que a gente produz muito melhor do que eles, com mais higiene. Não que eles não sejam higiênicos, mas a gente é mais. Eles são também rigorosos, mas a gente é mais. As coisas lá tem muita coisa com bom sabor, mas a nossa variedade é muito maior. E esses meninos voltam com a vida transformada. Essas missões não era só para a gente. O governador topou de cara quando a gente apresentou o projeto das missões. E isso transformou porque a gente viu que é possível a gente atravessar o Atlântico, é possível atravessar o Pacífico. Os preços de passagem não são algo, apesar que a gente financiava tudo, financia. A ida da Unicafes, eu quero aqui deixar um abraço para Ícaro Renê, esse jovem que hoje preside a Unicafes, a União das Cooperativas da Agricultura Familiar da Bahia e Economia Solidária. E isso fez toda a diferença. A gente abriu uma série de mercados. Hoje a gente tem em Portugal a Casa Brasiliana, que abre ali em Portugal. Portugal é o Brasil com 7 horas de diferença, né? Então, a gente pega um voo aqui, 6h40 a gente está lá, são 3 horas de fuso, e ali também através de Portugal, que é o nosso portal, né, um país de língua portuguesa, e a gente tem feito ali uma série de missões, Porto, Portugal. Essa semana agora começa a missão do Porto, então a gente vai ter lá o Brasil Origin Week, Bahia Origin Week, e a gente tem feito também no Brasil, Salvador. A gente faz a feira no final do ano, mas também tem agora em maio, final de maio, o Bahia Origin Week. A gente tem em São Paulo também o Brasil Origin Week. A gente tem em Brasília o Brasil Origin Week. Acabou Belém agora. Então, isso tem aberto uma série de oportunidades, mas também, Rezi, a gente começa a ter um parâmetro, porque a gente vê que o que a gente faz aqui também tem muita qualidade. A gente quebra nesses meninos, nessas meninas, esse espírito de colonizado, que a maioria deles nem tem mais, o processo de uma educação libertadora que a Bahia tem, que não é mais uma Bahia que tem o nome de
um filho de alguém, como a gente tinha nos colégios, né? O colégio tinha que ter nome de senador, nome do governador, mas sempre de uma mesma família, né? Para poder isso entrar na cabeça das crianças. E de escolas, eu lembro de escolas antigas, ali em Brumado mesmo, a gente sempre, essa coisa de palapa, eu falava, rapaz, essa escola parece um presídio. Meu Deus. Porque só tinha uns combogozinhos na sala, não tinha ventilador. Entrada de luz. Imagina em Brumado, um calor, mas depois você vê que tem uma intencionalidade. É para o jovem, para aquele tipo de política passado, o jovem já tinha que ter intimidade com o presídio. Porque para essa política passada da Bahia, o presídio era o lugar natural desses jovens. E hoje nós temos escolas de tempo integral que não pede para nenhuma escola particular de Salvador, de Itabuna, de Ilhéus, na qualidade dos professores, que é o principal, mas também na qualidade do prédio. Então, esses meninos e essas meninas, quando voltam, Mariana tem feito essa ida junto com a nossa equipe de comunicação toda, entrevistar esses jovens. Você foi para a Europa algumas vezes, uns foram mais de uma, outros foram 3, o que é que isso mudou na sua vida? Então, as missões, ela tem um papel importante na internacionalização da Bahia. O Brasil teve uma quedinha muito pequena, cresceu muito o turismo no Brasil, com o governo Lula, a Embratur, o Marcelo Freixo dando um show, né, na gestão dessa empresa brasileira de turismo. O governo Lula reposiciona o Brasil também no mundo. O Brasil volta a ser protagonista, ele deixa de ser o patinho feio, né, aquele que ia lá só falar com o presidente dos Estados Unidos, I love you, e Lula mostra da importância que o Brasil tem, né, desse país, que é um país único, né, o único país da América que não se dividiu. A América Espanhola se dividiu toda, e o Brasil, graças a Dom Pedro II, mas também ao povo brasileiro, nós não nos dividimos. Então, a gente tem uma importância global, e a gente mostra de quão importante é a gente ir para lá, internacionalizar, e o Brasil caiu um pouquinho no turismo e a Bahia não. A Bahia tem crescido e batido recorde no número de visitantes, na relação também com a América Latina, os argentinos, os irmãos uruguaios, argentinos têm vindo, e os voos internacionais, a Air France voltou a operar direto. A gente tem voos hoje semanais não, dia sim, dia não, Brasil, Charles de Gaulle. Nós temos hoje voos Brasil, Bruxelas. O aeroporto de Bruxelas é um grande hub. De Bruxelas você consegue ir para a China, você consegue ir para a Rússia, para Moscou, você consegue ir para Beijing. Então também tem voos direto, uma porta de entrada. Nós temos voos para Frankfurt também, que é um aeroporto maior do que o de Berlim. Então nós temos também um hub muito interessante ali na Alemanha, que posiciona a gente também próximo à Europa Oriental. Então essas missões, elas têm também esse papel, abrir a Bahia, não só esse turismo de massa, que é importante, o turismo de Ilhéus, Itacaré, Porto Seguro, Litoral Norte, mas nós temos a Chapada Diamantina, nós temos as veredas do Oeste, nós temos a região de Cocos, Coribe, nós temos ali São Desidério com as cavernas. A Chapada é um mundo à parte, né? O único Pantanal fora do bioma Pantanal no Brasil está dentro da Chapada, que é Marimbus. Então, assim, nós temos uma Bahia que está sendo descoberta nesses 20 anos, que ficavam a par do desenvolvimento do litoral, e que a gente tem feito a interiorização. Só para falar com vocês, a gente tinha 2 hospitais em Salvador. Eu mesmo perdi 2 amigos de Camaquã, um de Itabuna, no final da década de 90, indo fazer tratamento em Salvador, porque não tinha hospital. E hoje nós temos 32 hospitais, nós temos interiorização da saúde, da educação, e essas missões internacionais trazem para a gente o quanto a gente é importante, o quanto a gente tem potencial e o quanto a gente tem dado show, não só nos alimentos, na agricultura, no serviço. E esse jovem, essa jovem, ela e ele voltam completamente transformadas. Não adiantava eu ir só. E quando a gente apresentou ao governador, que além de engenheiro agrônomo é professor, educador, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, ele falou, topo, eu já queria levar 30. Aí a gente levou 16, acho que foi a maior missão, né, Mário? 16 jovens, mas a gente sempre leva 8, 10, 5. Uma vez só a gente levou 5, mas sempre são 8, 10, levamos uma vez 16. Isso é muito importante, porque ele também fala, eu posso ir. Depois ele pode ir só e ele vê que é tranquilo ir.
Sim, é um trabalho que abre horizontes, né? E mostra que nem sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Com Que nós temos certeza, muitas riquezas naturais que a gente com produz certeza, muito Raíssa. bem e ainda tem muito potencial pela frente, né? Para Isso. investir.